Primeiro, eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu sou a professora Cláudia Barros, sou promotora no estado do Rio de Janeiro, professora há 21 anos de Ministério Público aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou professora de Direito Penal há 20 anos, embora eu já seja professora há muitos anos, porque entrei no magistério aos 17 anos. Então, já são aí 34 anos de ensino de direito. Aliás, de ensino, de magistério, e 20 anos de ensino de direito penal. Como eu estava dizendo a vocês, como promotora aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sempre atuei na área criminal. E essa talvez seja a razão pela qual eu tenho, assim, essa predileção, esse amor especial pelo direito penal. Então, nessa nossa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar sobre teorias. Teorias que podem ser usadas na sua prova. Teorias que podem ser abordadas na sua prova. Muitas vezes, as provas nos pegam, né? Nos pegam lá numa enrascada, numa armadilha, porque nós não sabemos manusear as teorias adotadas pelo Código Penal, pela legislação extravagante como um todo, para a solução de alguns problemas. Então, vamos começar a verificar essas teorias. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês a respeito de tempo do crime. Qual foi a teoria adotada sobre tempo do crime no Código Penal? Foi a teoria da atividade. O que significa dizer que o tempo do crime não é o tempo em que aconteceu um resultado. O tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos exemplificar. Vamos imaginar que uma pessoa no dia 5 de janeiro seja alvejada com disparos de arma de fogo e essa pessoa venha morrer no dia 10 de janeiro. Nesse caso, quando é que eu considero praticado o crime? No dia 5, por ocasião dos disparos, ou no dia 10, quando ela veio a óbito e quando o resultado aconteceu? A resposta é que o crime se considera praticado no dia 5, na data da ação, ou da omissão, no caso, a data da ação, independente de ter sido apenas consumado o crime no dia 10. Isso não importa. O crime foi praticado no dia 5. Teoria da atividade. E por que é importante, que é sempre importante que nós saibamos a razão pela qual aprendemos algo? E por que é importante que nós fixemos que o tempo do crime foi dia 5? Sabe por quê, meu amor? Porque pode acontecer de no dia 8, antes do dia 10 e depois do dia 5, no dia 8, uma nova lei ser editada. E essa nova lei que foi editada no dia 8, ela é uma lei que traz uma cláusula que prejudica aquele que realizou aquela conduta. Veja, se essa lei é prejudicial, eu tenho que lembrar de duas teorias trazidas, ou melhor, de dois princípios trazidos pela nossa Constituição, na parte dos direitos e garantias fundamentais, disposições, princípios que são verdadeiras cláusulas pétreas, porque nos termos do artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional, não podem ser modificados por emenda, por exemplo. Então, vamos lá, só uma nova Constituição poderia modificar. Mas vamos lá. Dentre esses princípios, eu tenho o princípio da retroatividade da lei que beneficia e da irretroatividade da lei que prejudica. Então, se a lei do dia 8 é posterior ao dia 5, que é o tempo do crime, eu tenho que verificar se essa lei do dia 8 beneficia ou prejudica. E aí eu disse para vocês que ela prejudica. Se ela prejudica, ela só pode ser usada para crimes que acontecerem dali para frente. Crimes que aconteceram antes do dia 8 não poderão ser alcançados por esta lei, porque esta lei, por ser prejudicial, é irretroativa, o que significa dizer que ela não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Mas, Cláudia, a pessoa só morreu no dia 10, não interessa, o tempo do crime não é dia 10, o tempo do crime é dia 5. Então, se a lei do dia 8, que é posterior, é prejudicial, ela não será usada para esse crime. Ela é irretroativa. Acabamos aqui de fixar o primeiro princípio.
o da irretroatividade da lei que prejudica. Se ela fosse benéfica, poderíamos usá-la retroativamente, porque a benéfica sempre vai para trás para beneficiar, ok? Agora, sabe qual é o problema? Até aqui tudo foi fácil, não foi fácil? Porque eu peguei para você um crime em que o resultado, a ação aconteceu num dia, o resultado aconteceu 5 dias depois, veio uma lei no dia 8, no intervalo entre a data da ação e o resultado. Mas, meu amor, eu também poderia trazer para você uma outra hipótese. Eu poderia trazer para você uma hipótese, por exemplo, de um crime permanente. O que é um crime permanente? Um crime permanente é aquele cuja conduta se prolonga no tempo. Exemplo, um sequestro, não é? Eu hoje privo a liberdade de José e fico com José. Hoje, dia 27, eu privo a liberdade do José e fico com José privado da sua liberdade até o dia 5 do próximo mês. Qual é o tempo desse crime? Veja, o crime permanente é aquele cuja conduta se prolonga, ela se prolonga no tempo, né? Durante todo o tempo em que ela estiver sendo prolongada, o crime estará acontecendo. Então, se eu privo a liberdade do José hoje, dia 27, e fico com José privado da sua liberdade até o dia 5, esse crime estará acontecendo de hoje até o dia 5, certo? Então, eu tenho um crime permanente, ok? Um crime permanente. Nesse caso, todo esse tempo é o tempo do crime, do dia 5, do dia 27, hoje, até o próximo dia 5. Vamos imaginar que uma lei seja editada, publicada e entre em vigor agora, no dia 30. Esta lei será aplicável a este sequestro? Claro que sim. Mas, Cláudia, você disse que a lei que prejudica, ela não pode ser aplicada retroativamente? Bem, sim. E ser aplicada retroativamente significa ser aplicada para trás, para um crime que já aconteceu antes da vigência da lei. E nesse caso, o crime não aconteceu. Nesse caso que eu te dei o sequestro do dia 27 até o dia 5, o crime está acontecendo entre os dias 27 e 5. Então não é para um crime que já aconteceu, é para um crime que está acontecendo. Essa lei, então, poderá ser usada. Inclusive, isso consta, não precisaria, mas consta da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Falemos agora de uma outra hipótese, que é a hipótese do crime habitual. Você sabe o que é o crime habitual, não sabe? O crime habitual é aquele crime em que a prática de uma só conduta se revela um indiferente penal, mas que quando o agente reitera a conduta, isso se torna algo relevante para o direito penal. Um exemplo de crime permanente, de crime habitual, um exemplo de crime habitual é o exemplo do crime de manutenção de casa de prostituição. É um crime habitual. É o exemplo do crime de exercício ilegal da profissão de médico, dentista e farmacêutico, no artigo 282 do Código Penal. Artigo 229, fala da manutenção de casa de prostituição. Artigo 228 do Código Penal vai falar daquele. Nossa Senhora, que agora até ficou aqui. Artigo 229 fala da manutenção de casa de prostituição. E nós temos o 282, que vai falar do crime de exercício ilegal da profissão de médico, dentista, farmacêutico. Mas vamos lá. Quando nós falamos desse crime habitual, a prática de uma só conduta irrelevante, mas a reiteração torna essa conduta típica. Então, se eu empresto a minha casa hoje para que prostitutas
recebam seus clientes, a minha conduta é atípica. Mas se eu passo a usar a minha casa, a ceder a minha casa, a emprestar a minha casa para que prostitutas recebam os seus clientes, aí eu estarei praticando uma conduta típica. Ok? Muito bem. Mesma coisa a questão do exercício ilegal da profissão de médico. Se eu, que não sou médica, me comporto como médica hoje, né? Faço um procedimento que é próprio do médico, mas eu faço uma vez só e não reitero, essa minha conduta é atípica. Mas se eu reiterar, passar a me comportar como se médica fosse, a minha conduta se torna uma conduta típica. Então vamos lá, vamos pensar, vamos raciocinar. Vamos imaginar que eu então tenha trabalhado como médica sem que pudesse, porque eu não sou médica, que eu tenha feito isso durante aí 5 anos, de 2010 até 2005. Imaginemos também que uma lei tenha entrado em vigor lá pelos idos de 2008. Eu estava exercendo ilegalmente a medicina e continuei exercendo ilegalmente a medicina até 2010. A lei veio em 2008. Esta lei poderá ser aplicada a mim, mesmo se ela for pior? Poderá. Poderá ser aplicada a mim. Por quê? Porque aqui eu não estarei aplicando a lei que piora, a lei que prejudica, de forma retroativa, em absoluto. Lembrar que aplicar retroativamente significa aplicar para um fato já ocorrido. Eu não estarei aplicando essa lei para um fato já ocorrido. Eu estarei aplicando esta lei a um fato que estará ocorrendo. Tá certo? Então, essa lei será aplicável. Ah, mas a súmula 711, professora, não fala do crime habitual. Mas a lógica é a mesma do crime permanente. Embora o conceito seja diferente, a lógica é a mesma e também cabe para o crime permanente. Mas vamos lá. E o crime continuado? Bem, nós não podemos confundir crime permanente com crime continuado. Porque crime permanente é um único crime, cuja conduta se prolonga no tempo. Tá ok? Eu dei o exemplo do sequestro, mas eu poderia dar o exemplo de ocultação de arma de fogo, de posse ilegal de arma de fogo, de guarda de substância, de droga, de ter em depósito a droga, de transportar a droga. Tudo isso são condutas, são verbos que caracterizam crimes permanentes, porque são condutas que se prolongam no tempo. Muito bem, diferente do crime continuado. Porque se no crime permanente eu tenho uma única conduta caracterizadora de um único crime, e essa conduta se prolonga no tempo, no crime continuado eu não tenho um único crime, não. No crime continuado eu tenho um só crime? Não, não tenho, não. O crime continuado é uma modalidade de concurso de crimes. O crime continuado, ao lado do concurso formal e do concurso material, é uma modalidade de concurso de crimes. Então, vamos imaginar, é só você pegar o artigo 71 do Código Penal. Pega o artigo 71 do Código Penal, que define o que é o crime continuado, e você, pela simples leitura do dispositivo, pode perfeitamente tirar a conclusão, chegar à inequívoca conclusão de que se trata de concurso de crimes. Por quê? Porque ele diz assim: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se apenas de um só deles e sobre ela se fazendo um aumento. Não é assim? Então, preste atenção. Neste caso, fica claro que o crime continuado é uma modalidade de concurso de crimes. O crime continuado não é um único crime. Nós não adotamos para o crime continuado a teoria da unidade real. Nós adotamos para o crime continuado a teoria da ficção jurídica. Certo? São 2 ou mais crimes, sim, que por ocasião da aplicação da pena serão considerados um único, mas são 2 ou mais crimes, sim, senhores. Ok? Mas vamos lá. Vamos então dar continuidade. Bem,
É preciso que nós verifiquemos que no crime continuado, se são 5 crimes, 6 crimes, 10 crimes, enfim, 2 ou mais crimes diferentes, cada um tem o seu próprio tempo. Então, imaginemos que no dia 5, o José saia para subtrair. Depois, no dia 7, o José, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, novamente subtraia. Vamos imaginar, o José, ele trabalha no armazém do seu Manuel. No dia 5, ele levou umas mercadorias, lá pro dia 10 ele levou mais outras, no dia 11 mais outras, no dia 13 mais outras, entendeu? Foram furtos diferentes, nas mesmas condições de tempo, de lugar e de modo de execução. Sempre lá no armazém do seu Manel, sempre esperando uma oportunidade do seu Manel não estar, certo? Enfim, nesse caso, eu tenho vários crimes. Cada um tem o seu próprio tempo. Vamos imaginar que o José já tivesse praticado 5 crimes de furto e antes dele praticar o 6º furto em continuidade delitiva, entrasse uma nova lei. E esta nova lei fosse uma lei prejudicial. Ok? Essa lei prejudicial, evidentemente, não se aplicaria aos crimes que foram praticados antes, mas se aplicaria ao crime praticado depois dela, não se aplicaria? Claro que sim. E na hora de fazermos a pena pelo concurso material, o que nós vamos fazer não é pegar a pena de um desses crimes e fazer um aumento? Não é pegar a pena de um desses crimes e fazer um aumento? É. Então, qual crime que eu vou pegar? Não é o mais grave? É. Então, algum problema de eu pegar a pena desse crime mais grave, com a lei mais grave, e usar esta sanção, esta nova lei, para fixar a pena de toda a continuidade delitiva? Não. Então, é isso. Na continuidade delitiva, eu vou usar a lei que estiver em vigor por ocasião da prática do último crime. Por quê? Se ela for benéfica, ela se aplica a este último crime e a todos os outros anteriores. E se ela for prejudicial, embora ela não se aplique aos outros, ela se aplica a esse último crime. E ela pode ser usada como a mais grave, porque na hora de aplicação da pena da continuidade delitiva, eu pego o crime mais grave e sobre ele faço um aumento. Então não tem nenhum problema de eu usar essa última lei. Isso também está na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver na continuidade delitiva a superveniência de uma lei mais grave, e esta lei mais grave tiver entrado em vigor antes da prática do último crime, eu posso perfeitamente usá-la na continuidade delitiva para fixar a pena de toda a continuidade delitiva, sem que isso caracterize nenhum problema. Ok? Então, essas são algumas dicas sobre tempo do crime, aplicação da teoria da atividade, ok? E lembrar que a lei que beneficia, ela sempre retroage. E ela retroage mesmo depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas, professora, e a coisa julgada não importa, porque entre a coisa julgada e a retroatividade da lei que beneficia, prepondera a retroatividade da lei que beneficia. Sempre se aplica com preponderância este princípio, aplicação da lei que beneficia. E vejam, esta lei que beneficia pode, inclusive, tirar o caráter criminoso de um fato. E aí nós estaremos diante do fenômeno que se chama abolitio criminis, que nos termos do artigo 107, inciso 3 do Código Penal, é uma causa extintiva da punibilidade. Ou seja, a lei que diz que aquilo que era crime não é mais, ela institui o fenômeno da abolitio criminis. Só que nós precisamos ter algum cuidado. Preste atenção. A partir desta lei para lá, eu não tenho mais aquele fato como um criminoso. Mas o que foi praticado antes era criminoso e ninguém pode apagar isso. Só que
o Estado não pode mais punir aquele que praticou o fato antes. Por quê? Porque se instituiu a denominada abolício criminis. Sacaram? E instituída a abolício criminis, está extinta a punibilidade. É esta a regra do artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Ah, mas vamos lá. Mais um cuidadinho. A abolício criminis, ela faz desaparecer os efeitos penais da sentença condenatória, mas ela não faz desaparecer os efeitos extrapenais, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano. É um efeito extrapenal trazido pelo artigo 91 do Código Penal. E ele não desaparece com a abolício criminis. Ele permanece intacto com a abolício criminis, ok? Ela só faz cessar os efeitos penais. Mais uma dicasinha sobre a abolício criminis, porque vale. Presta atenção. Na abolício criminis, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem um dispositivo que revoga uma norma penal incriminadora. Revoga aquela norma penal incriminadora, não existe mais aquele crime, mas aquela conduta continua sendo prevista como crime em outro lugar. E aí, não há abolício criminis. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar, por hipótese, que amanhã venha a ser revogado o Código de Trânsito Brasileiro. Se o Código de Trânsito Brasileiro vier a ser revogado amanhã, não tem mais a regra do artigo 302, que fala que é homicídio, que é crime a prática de um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu não tenho mais esse crime. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, não tem mais. Não tem mais esta norma penal incriminadora. Mas eu pergunto, meu amor, terá deixado de ser crime matar alguém culposamente na direção de veículo automotor? Em absoluto. Por quê? Porque o Código Penal diz isso. O Código Penal diz isso lá no seu artigo 121, parágrafo 3º, fazendo a previsão do crime de homicídio culposo. Então não houve abolício crimes. É a mesma coisa do adultério. A norma que dispunha sobre o adultério como crime foi, aliás, não é a mesma coisa, desculpe, não é a mesma coisa com relação ao adultério, porque a norma que previa o adultério como crime, ela foi revogada. E não há nenhuma outra norma que diga que adultério é crime. Então houve abolício crimes mesmo. Sacou? Agora, por exemplo, quanto ao rapto. Quanto ao rapto, pensa sobre o rapto. O que era o rapto? Privar a liberdade de alguém, uma mulher honesta, para fins libidinosos. Isso era o rapto. Privar a liberdade de uma mulher honesta para fins libidinosos. Bem, não existe mais esse crime previsto lá no artigo 219 do Código Penal. Mas deixou de ser crime privar a liberdade de alguém para fins de libidinagem? Mesmo que não tivesse fim de libidinagem, só privar a liberdade já é crime de sequestro. E privar a liberdade de alguém para fins libidinosos caracteriza o crime do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Penal. Não houve abolício crimes. Sacou? Então, cuidado. Se uma norma diz que aquilo ali, se uma lei vier e disser que uma determinada conduta, uma lei vier e disser que uma determinada norma foi revogada, uma norma penal incriminadora foi revogada, isso caracteriza abolício crimes? Pode ser que sim, pode ser que não. Caracterizará abolício crimes se aquilo não estiver previsto em lugar nenhum outro como crime. Mas, se aquilo que está previsto na norma revogada continuar previsto em outra norma penal incriminadora como conduta criminosa, não terá em absoluto havido a abolício crimes. Sacaram? Tá bom? Então, é isso. Mais uma coisinha. Prestem atenção. Normas processuais não se submetem a esses princípios de retroatividade e irretroatividade. Não se submetem, tá bom? Mas existe um outro princípio sobre aplicação de lei penal no tempo que eu queria que vocês atentassem para ele, que é o princípio da
ultraatividade. E o que significa o princípio da ultraatividade? O princípio da ultraatividade significa que uma lei, ela pode perfeitamente ser usada para crimes praticados durante a sua vigência, mesmo depois de terminada a sua vigência, certo? E isso é o que acontece com relação às normas temporárias e excepcionais, de acordo com aquilo que se tem no artigo 3º do Código Penal, certo? Então, preste atenção, porque isso é de extrema importância. Preste atenção para este exemplo que eu quero dar a vocês. Imagine só. Imagine uma lei que diga que médicos são obrigados a notificarem doença a dengue. Médicos são obrigados a notificarem a dengue durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí, e vocês sabem que o médico não notificar uma doença de notificação compulsória é um crime, né? E essa doença, nesse caso aqui, é de notificação compulsória porque um decreto temporário, que só é válido entre os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? De dezembro a março, esse decreto é um decreto temporário para esses meses, e esse decreto diz que as pessoas têm que notificar, os médicos têm que notificar essa doença quando tomarem conhecimento de que alguém está com essa doença. Certo? Muito bem. Nesse caso, o médico que tomar conhecimento, por exemplo, da doença no mês de dezembro, tomou conhecimento da doença no mês de dezembro, não notificou a doença. Tomou conhecimento da doença no mês de dezembro e, não notificou a tal da doença. E em abril, já terminada a vigência do tal do decreto, esse médico foi descoberto na sua missão. Deixou de notificar essa doença. A lei temporária não mais está em vigor, porque ele já não tem mais obrigação de comunicar em abril. Mas ele tinha de comunicar entre os meses de dezembro a março. E ele não comunicou. Nesse caso, mesmo terminada a vigência do decreto, esse homem poderá ser responsabilizado por não ter feito a comunicação em tempo hábil? Claro que sim. Claro que sim. Porque se trata de uma lei temporária e leis temporárias e excepcionais se aplicam aos crimes praticados durante a sua vigência, mesmo depois de já terminada a sua vigência. Então, esse homem deverá ser responsabilizado pela prática desse crime. Ok? É o princípio da ultratividade da lei temporária e excepcional. Sabe qual é o problema? O problema é que todos nós achamos que só as leis temporárias e excepcionais são ultrativas. E não são. Vocês sabiam que também as leis benéficas são ultrativas? As leis benéficas são ultrativas. As leis benéficas se aplicam aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo que não mais estejam em vigor. Tá certo? Por quê? Porque se elas são benéficas, é porque elas foram, eu posso dizer que elas são benéficas porque depois delas veio uma lei que prejudica. A lei que prejudica não pode ser a elas aplicada. Elas, então, não estarão mais... não poderão, aliás, as leis que prejudicam não poderão ser aplicadas retroativamente. Então, deixa eu recapitular. Se ela é benéfica, é porque veio uma lei depois que era pior que ela. Prejudicial. Essa lei prejudicial não pode retroagir. Não pode ser aplicada ao fato anterior, que foi praticado durante a vigência da lei benéfica. Então, quando o juiz for aplicar a lei para aquele crime, ele não vai poder aplicar a lei que está em vigor, porque a lei que está em vigor prejudica. Ele vai ter que aplicar a lei que estava em vigor na época do crime, porque ela era benéfica. Então, eu estou aqui diante de uma situação de ultratividade da lei
benéfica. Então, queridos, nós temos a ultratividade das leis excepcionais e temporárias, a ultratividade da lei benéfica, a irretroatividade da lei que prejudica e a retroatividade da lei benéfica. Porque a lei benéfica, ela, na verdade, reúne os dois aspectos da extraatividade. O que significa a extraatividade? Significa a possibilidade de utilização de uma lei a um fato praticado durante a sua vigência, mesmo que ela não mais esteja em vigor, certo? Então, vejam, isso é um aspecto da retroatividade e outro da extraatividade. E outro aspecto da extraatividade é a possibilidade de aplicação de uma lei a um fato praticado antes da sua vigência. Ou seja, a extraatividade, ela engloba os aspectos da retroatividade e da ultratividade. A extraatividade é a possibilidade de utilização de uma lei fora dos limites da sua vigência. Se for para trás, pelo princípio da retroatividade. Se for para frente, pelo princípio da ultratividade. Certo? Então, a lei benéfica reúne esses dois aspectos da extraatividade. Vamos repetir. Extraatividade, possibilidade de utilização de uma lei além dos limites da sua vigência. Se para trás, pela retroatividade. Se para o futuro, para frente, pela ultraatividade. Ok? Muito bem.